Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, né? O famoso e conhecido Setembro Amarelo. A gente não precisa ficar presa só nesse mês, é claro, mas para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, falar da importância de reconhecer os sinais, eu trouxe a Renata, que é psicóloga aqui em BH, e nós vamos bater um papo bacana. Você fica aí com a gente que vai ser top, gente. Chama a vinheta. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com Renata Pimenta, que é psicóloga em BH, minha amiga maravilhosa, gente. Oi, gente, perfeita, não tem um defeito essa menina, gente, maravilhosa. Renata é psicóloga, trabalha aqui em BH, tem um consultório super bacana. Eu vou deixar o link, tudo certinho aqui embaixo, caso você precise de ajuda também, ou conheça alguém que precisa. Todo mundo precisa, né, Renata? Todo mundo. Não tem jeito. Não tá fácil pra ninguém. Nossa, menina, nesse mundo de hoje não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil. E eu trouxe a Renata para poder falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, sobre esse mês de conscientização, a prevenção do suicídio, né? Esse tema que é tão importante, não só nesse mês, né, amiga? Mas em todos os outros meses. E, enfim, se expõe aí, fala quem você é, seu nome, o que você faz, conta tudo, amiga. Obrigada pelo convite de estar aqui, né? Muito feliz de poder estar falando para vocês. Eu sou Renata Pimenta, psicóloga clínica, tenho um consultório aqui em BH, com uma amiga minha, parceira também. A Ana, gente, minha xará, maravilhosa também. Isso. E a gente vai falar um pouquinho desse tema que é tão sensível, tão precisa, né, da gente ter empatia para falar sobre isso. E o mês de setembro é um mês de conscientização, é um mês que, em 2015, o Centro de Valorização à Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina, eles elegeram para ser um mês de conscientização ao prevenção ao suicídio. E é importante a gente falar sobre isso, como a gente pode identificar, como que ele pode ser prevenido, né? O suicídio, 90% dos casos, eles podem ser prevenidos. Sim. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. Eu acho que é importante a gente ressaltar, Rê, que, por exemplo, quando a gente está numa situação que a gente se depara com uma pessoa que está prestes a suicidar ou algo do tipo, tem alguns sinais Sim. que eles podem atinar pra gente poder ajudar essa pessoa. Não necessariamente ser o psicólogo dessa pessoa, porque, gente, eu não tenho capacidade para isso, Rê estudou para isso, outros psicólogos estudam para isso, mas para buscar ajuda mesmo, para poder ligar para o número correto, para buscar ajuda para essa pessoa. E quais são esses sinais assim que você acha que a gente consegue prever, digamos assim, e prevenir? Então, o suicídio ele está muito relacionado com transtornos mentais, né? O sofrimento psíquico, histórico de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, mas tem alguns sinais assim de apatia, de isolamento social. Às vezes aquela pessoa que gostava de fazer coisa, ela começa a cancelar eventos, deixar de ir nos lugares, de não responder uma mensagem. E a gente tem que estar atento, porque às vezes você acha que é coisa da vida, na correria, e aquela pessoa tá só querendo ficar mais na dela, mas ela pode estar passando por um momento difícil que ela não consegue pedir ajuda. E é muito importante quando a gente está atento e a gente consegue identificar isso e ser um canal, de ser aquela pessoa que vai buscar ajuda, que vai oferecer ajuda, que vai talvez ser o meio que levou aquela pessoa a conseguir ter o tratamento que ela precisa para sair dessa condição que ela está, né? Desse momento de sofrimento intenso. E a história, assim, acho que a gente pode começar contando um pouquinho de por que setembro, por que amarelo. Por que setembro, por que amarelo, né, gente? Por quê? Tudo começou com uma história real. E um menino de 17 anos lá nos Estados Unidos, que é o Mike, que ele tinha um carro, ele tinha um apreço, assim, por mecânica, e ele tinha um carro, um Mustang, e ele reformou esse carro, e ele pintou o carro de amarelo. E ele era visto pelos colegas, pela família, como uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa alegre e tudo, e um dia ele suicidou, tirou a própria vida e pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer e ninguém percebeu os sinais, né? Que ele estava precisando de ajuda, que ele estava sofrendo com uma dor tão grande a ponto de passar, né, de achar que isso é uma solução, né? De achar que essa era a única solução. Entendi. E aí os colegas fizeram
no dia do velório, fizeram um cartão com uma fita amarela, com uma mensagem: se precisar de ajuda, peça. E aí isso viralizou. Nos termos de hoje, assim, a gente pode dizer que viralizou. Positivamente, né? Que bom. Né? E as pessoas começaram a usar aquilo, a entregar aquele cartão, e isso foi tomando uma proporção grande, e no Brasil começou essa campanha a partir de 2015. E a gente sabe que a depressão, né, hoje em dia é uma doença que assola aí, né, gente de qualquer idade, qualquer sexo, independente de muita coisa. E como que ela está relacionada diretamente a essa taxa de suicídio, e como que a gente, ser humano normal, no dia a dia, consegue enxergar que isso pode estar acontecendo com algum parente, com algum amigo, com alguém próximo? Onde que a gente enxerga isso? Então, pergunta, muito boa essa pergunta, né? A depressão, ela vai tirar a vontade de viver da pessoa. E a gente vai perceber isso por uma tristeza que vai perdurar, às vezes, meses, anos. Falta de vontade de viver mesmo, falta de desejo, perde os gostos, aquilo que a pessoa gostava, né? Os lugares que ela gostava de ir, de tudo que ela gostava de fazer, aquilo vai perdendo sentido. Então é por isso que a depressão ela está muito associada, sim, porque chega um momento em que a pessoa não vê alternativa. E sim, aí essa tristeza tão grande, isso vai chegando num ponto em que ela acha que a única alternativa que tem é tirar a própria vida. Entendi. E encerrar essa dor, porque o suicídio, ele é um pedido de socorro, ele é um pedido de ajuda, muitas vezes, né? Eu já li que, em muitos casos, a pessoa com depressão, ela enxerga muito o momento atual, né? Uhum. Então, aquele problema que é atual, ela acha que vai ser um problema eterno e não consegue, acha viver como solução mesmo, né? Não, o único jeito de resolver isso aqui é acabando com a minha vida. É assim mesmo? É uma dor tão profunda que não tem outro caminho, né? A pessoa não consegue enxergar que existe uma solução, que existe um outro caminho, que existem recursos, que ela pode pedir ajuda, que a gente tem formas de lidar com isso, de acolher essa dor, né? Sim. E existem medicações, existe o tratamento farmacológico, como existe a escuta e a gente trabalhar isso com o indivíduo. Mas o suicídio, Ana, ele também é um problema de saúde pública. Totalmente. E é por isso que cabe a gente conversar sobre isso aqui, porque a gente tem uma responsabilidade cidadã, né? Claro. E poder falar isso, compartilhar isso com vocês é muito importante, porque a gente instrumentaliza a população, a gente conscientiza a população do nosso dever, do nosso como papel, cidadãos, né? Como cidadãos. A partir do momento que a gente está vivendo em sociedade e existem pessoas com quadros depressivos que levam ao suicídio, é um problema nosso também, né? Sim. Como cidadãos, a gente precisa se unir e estar aptos a esclarecer, a entender o que está acontecendo, a identificar o problema e tentar ajudar. E como que a gente identifica esse problema? Eu tô vendo uma pessoa ali, tá meio amuada, mas como que eu preciso saber? Quais são os sinais que essa pessoa dá? Então, os sinais, eles são sutis, muitas vezes, mas tem algumas frases, por exemplo, a pessoa que está com o pensamento suicida, que está pensando nisso, ela vai às vezes falar muito mais da morte do que pessoas normais, pessoas que não estão sofrendo, né? Frases como, eu queria dormir e nunca mais acordar, a vida de vocês vai ficar muito melhor sem mim, coisas como eu queria desaparecer, eu queria não sentir isso mais, eu não aguento mais. E esses sinais, eles podem aparecer verbalmente, eles podem aparecer por escrito, com imagens, através de redes sociais. Então a gente tem que estar atento. Sim. E uma coisa que é muito importante falar, porque o seu público, ele é maioria feminino, né? Sim, sim. Nós maravilhosas, né, gente? Mulheres. E as mulheres têm um índice muito menor do que os homens. Os homens são maioria como pessoas suicidas mesmo? Né? Mas é por quê? É porque eles não procuram ajuda? Como é que é isso? A gente não tem como afirmar o porquê, sim, mas é claro que os consultórios, né, as mulheres pedem muito mais ajuda, as mulheres compartilham a sua dor muito mais do que os homens. Então, reconhecer que tem um problema e que preciso de ajuda, isso é mais difícil. E os homens também, Ana, eles são mais violentos na forma. Então, muitas vezes eles são definitivos. A forma como eles buscam para cometer o ato é mais definitiva do que as mulheres, que às vezes têm uma tentativa, mas que não
concretiza. Entendi. Então, e é interessante a gente falar também que por trás de um número absoluto que já é muito alto, a gente tem, em média, uma pessoa se mata no mundo a cada 40 segundos. Nossa. Mas por trás disso tem várias tentativas. Claro. Porque não é, às vezes, na primeira, né? Você tem 1, 2, 3 tentativas até que, infelizmente, acontece. Pode acontecer, né? É. Então, a gente... É isso, né? O isolamento, frases como essa, perceber se alguma coisa na história de vida que leva a uma vulnerabilidade. Então, ser uma pessoa de minorias... Sofrer um preconceito, discriminação por identidade de gênero, orientação sexual. Pode estar mais propenso, né? Não quer dizer que vai ser nada que é absoluto, né, gente? Cada caso é um caso, mas são pessoas que pode acontecer mais, né? Às vezes uma perda de emprego, um luto, perda de alguém, alguém próximo, né? Entendi. Tudo isso pode gerar. Tudo isso pode estar relacionado, sim. Entendi. Beleza, Renata, identificamos o problema, tem uma pessoa na minha família que está passando por isso, eu identifiquei alguém assim, ou eu estou passando por isso, o que eu devo fazer para ajudar essa pessoa ou a mim mesmo, nesse momento? Me conta. Então, primeira coisa é que é um grande mito a gente pensar que não pode falar sobre o suicídio. A gente pode sim, a gente deve conversar, mas vamos falar com empatia, sem julgamento, a gente não pode medir a dor do outro pela nossa dor. Isso é muito importante, com né? certeza. E não é porque não é uma dor que a gente não vê que ela não existe. E o que afeta o outro vai nos afetar de forma muito diferente. Com certeza. Então a gente precisa ter empatia, precisa acolher, precisa conversar. Então procura um lugar tranquilo, um lugar reservado, um lugar onde a pessoa vai poder se sentir confortável para falar sobre isso. Conversa com ela, procura escutar e entender em que fase ela está. Ela está numa fase de um risco imediato, ela está pensando sobre isso, ela já tem um plano para como fazer, ela já pensou. Então, tudo isso vai nos dizer do nível de risco que a pessoa está passando. Então, conversar é o primeiro ponto, entender, ver que tipo de ajuda ela precisa. Ela precisa de ajuda para procurar um profissional especializado? Vamos incentivar ela a procurar uma pessoa, conversar com alguém. A gente tem aí hoje a psicologia, ela é muito mais acessível do que ela já foi um dia, né? A gente tem profissionais que estão dispostos a atender, independente de condição financeira. Inclusive você, né? Sim, eu acho que é muito importante a gente tirar desconstruir um pouco essa ideia de que a psicologia não é acessível, né? Hoje a gente trabalha muito para que a psicologia seja acessível, porque saúde mental não tem que ser um privilégio só de quem pode pagar por ela. Não mesmo. E todo mundo precisa, né? Assim, saúde mental, o seu canal fala muito sobre beleza, autoestima, e a saúde mental tem tudo a ver com isso, né? Total. Então, incentivar, ouvir, acolher, sem julgamento, com empatia, incentivar ela a procurar ajuda. E se ela estiver num risco imediato, se for uma coisa urgente, é não deixar a pessoa sozinha, estar com ela, ir com ela. As unidades básicas de saúde, os pronto-socorros estão preparados para atender. Tem os CAPs, que são o Centro de Apoio Psicossocial também. E principalmente o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos. Eles atendem pelo telefone 24 horas por dia, 7 dias na semana. A ligação é gratuita e tem também o chat online. Ah, que legal. Então, são pessoas que são especializadas, não são psicólogos necessariamente, são voluntários, mas que passam por um treinamento para atender e para acolher essa demanda e conversar com essa pessoa. Sim, e conseguir reverter esse quadro, sim, né? 90% dos casos são preveníveis. São, assim, a gente pode prevenir 90% dos casos, porque é uma decisão impulsiva. É um desespero, é um pedido de socorro, é uma dor que já não cabe mais. E a pessoa só quer acabar com isso. Então vamos ajudar, né? Vamos conversar, vamos tentar aliviar um pouco esse sofrimento. Porque a vida continua, né? E a frase que a gente usa muito é que seja uma vírgula numa história que vai continuar sendo escrita e que a gente possa
passar pela vida da pessoa, impactando ela de uma forma positiva. Maravilhoso. Ai, Rê, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por aceitar o convite, fico muito feliz aqui. Tenho certeza que as meninas também amaram, que esse vídeo pode ter sido útil para muitas das meninas. Aliás, se ele foi útil aí para você, comenta aqui embaixo, compartilha a sua história, a gente vai adorar ler tudo, né? Conversar, comentar. E compartilha esse vídeo se você sabe de alguém que precisa. Compartilha como quem não quer nada num grupo, sabe? No WhatsApp, assim, olha, gente, que vídeo interessante dessas moças. Não sei. Às vezes ele pode impactar alguém de forma positiva. Lembrando, né, como que a gente já falou no começo, Setembro Amarelo é esse mês de conscientização, mas a conscientização tem que ser feita todos os dias. Sim. A gente tem que sempre estar ligado nesses sinais. Não é que a gente vai ser responsável caso a pessoa faça isso, porque a gente não tem controle sobre isso, mas se a gente consegue ajudar de alguma forma, procurar uma ajuda profissional, tem esses canais, tem consultas mais acessíveis, psicólogos que atendem mais acessível, por que não, né? Sim. E enfim, vou deixar o contato da Rê para quem é daqui de BH, aqui no box de informação. Tudo isso que ela falou, os endereços, as casas, os centros que ajudam isso, vão estar aqui também. E eu espero que tenha ajudado vocês. Clique em gostei se você gostou, se inscreve no canal e é isso. Um beijo e até o próximo.